Um auditor da Receita, piloto de avião, é isso? São aduaneiros pilotos. Que legal. Sim. Aqui um analista não pode se tornar um auditor fiscal. Mas lá um nível C pode prestar um concurso interno, Isso. virar um nível B, depois um nível A, ou já pode vir de externo, né? Prestar direto pro nível A. Tem essas duas formas de ingresso. E como é que foi para vocês virem para o Brasil? É um convite? Tem que fazer um concurso? É uma punição? Uma punição? Não. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Tá vendo que o cenário tá diferente? Você que tá vendo nós em vídeo, tá vendo que tem alguma coisa diferente, né? A gente tá aqui numa câmera diferente. Vamos explicar o que tá acontecendo, tá? Então, hoje nós voltamos para falar de profissões do Comex, junto com o meu amigo Marcos, que estamos fazendo, acho que a linha editorial de profissões do Comex, da linha editorial, que é profissões do Comex do setor público, né? Sim, que é o que eu consigo colaborar. Porra, não tinha como não agradecer mais. Que hoje nós estamos aqui com 2 adidos da aduana francesa. Tu sabe o que é isso? Eu também não sabia até agora há pouco. Provavelmente você também não sabe, que nós da esfera privada a gente não tem muita noção disso. E hoje eles dois estão aqui conosco, só que por questão de, vamos dizer assim, compliance, por questão de segurança própria deles, eles não podem dizer os nomes, eles não podem aparecer a imagem. Então as câmeras vão estar focadas principalmente nessa aqui hoje. Sim, a gente só não vai fazer aquele truquezinho na voz deles, a voz fina, ou a voz muito grossa, nada disso, né? De quem está sendo procurado, assim, né? Sim, não precisamos tanto, mas é o mínimo necessário para eles se sentirem à vontade e também para não terem nenhum problema externo. Sim. Então, antes da gente começar o podcast, os recadinhos de sempre, siga, compartilha, comenta aqui o que você está achando desses episódios anteriores. Tem espaço para comentar tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts e nas nossas redes sociais. E lembra também de nos avaliar nesses agregadores de podcast, porque isso nos ajuda muito a ir mais longe. É um trabalhinho devagarzinho, mas que nós estamos evoluindo muito bem. E claro, esse projeto está acontecendo porque nós temos empresas que nos apoiam para fazer esse projeto acontecer. Então, preciso sempre mencionar eles, que é a DAT, a Get, a Interfreight, a Ship2Ship, a Mauá Câmbio, a Englobo, Nowports e Logcomex. E novamente eu vou agradecer aqui a presença do meu amigo Marcos, delegado da Receita Federal aqui de Itajaí, que trouxe os nossos 2 amigos para conhecermos o trabalho deles aqui. Então, quero conhecer um pouco vocês, até onde é possível a gente entender. Qual que é a função original de vocês na França? Vocês trabalham na parte aduaneira lá também, é isso? É isso mesmo. Trabalhei na parte da aduana um pouco mais fora da parte de economia. Uma parte diferente, porque tem muito trabalho na aduana francesa. Vai trabalhar na parte dos vinhos, vai trabalhar no comércio exterior, vai trabalhar no conselho de empresas, tudo isso. Tem essa diferenciação que nem no Brasil, tipo a Receita Federal que cuida de comércio exterior, a Receita Federal que cuida da parte mais tributária? Ou não há essa diferenciação? Porque os tributos internos que não são ligados ao comércio exterior são a parte são separados. Temos uma grande direção que se chama les impôts, que trata disso, mas são separados da aduana francesa. A aduana, pelo que eu me lembro, ela está inserida na Diretoria Geral de Aduanas, que cuida do comércio exterior, da aduana, em si do controle aduaneiro e também dos impostos indiretos. Era isso? Impostos indiretos na importação. Tá. Na importação, só para lembrar, trabalhamos nos fluxos marítimos, aéreos, terrestres. Entendi. Geralmente, e financeiros também. Como é que vocês se conheceram? É por questão realmente desse trabalho entre as aduanas, é isso? Na verdade, eu conheci o nosso colega francês por meio da ADIDA anterior, que estava aqui no Brasil, a quem eu tinha sido apresentada, e numa reunião, num evento, aliás, de adidos de vários países, né? Um almoço em São Paulo, ela me apresentou ao colega. E a nossa relação se aproximou muito porque, comentei no primeiro episódio que eu estava aqui, que eu participei de um programa na OMA. Sim. Não sei se você sabe o que é a OMA. Sei. Mas participei de um programa internacional na OMA e esse programa foi patrocinado pela aduana francesa. Então fazia parte do programa, inclusive conhecê-los, falar com eles, na verdade. Um dos adidos ainda não se pronunciou, mas ele está aqui, são em 2. Mas fazia parte de conversar com eles em vídeo. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui agradecê-los pessoalmente, lá em São Paulo. Daí tive a chance de conhecer o novo adido, já conhecia o anterior. E daí a gente programou
naquela conversa em São Paulo, eu os convidei para vir a Santa Catarina. Conhecer o Complexo Portuário de Itajaí, eles vão a Florianópolis também, conhecer a realidade de lá. E finalmente isso aconteceu. Né? Que legal. E consegue explicar em poucas palavras o que é o trabalho de um adido? Acho que o Marcos tinha me falado que era como se fosse um diplomata aduaneiro. De maneira muito, muito sintética seria isso, mas é melhor eles falarem, né? Sim, estamos aqui. Trabalhamos para ajudar as empresas que querem fazer comércio com França ou com o Brasil. Comigo junto, estamos aqui para uma período corte de 5 anos. Estou aqui desde julho. Vou trabalhar no Brasil até a fim de 2027. 2027? Isso. Trabalho na alfândega francesa há mais de 20 anos hoje. Fui marinheiro ao início de meu trabalho. Você era um marinheiro, Marinheiro, porque temos barcos em França. Sim. A aduana francesa tem um forte viés repressivo, né? E eles contam com embarcações próprias, aviões próprios, helicópteros próprios. E eles têm algumas algumas especializações na aduana. Exatamente. Lá dentro, né? Tem a especialização, por exemplo, a canina, mas eu não me recordo das outras. Se vocês puderem comentar. Tem, não sei como se chama, motociclista. Sim, motociclista. Especializado. Canové já falou disso. Marinheiros. Pilotos de avião. Helicóptero. Um auditor da Receita, piloto de avião, é isso? São aduaneiros, pilotos. Que legal. Sim, mas é como se chama? Um concurso específico para esse tipo de carga. Tá. Então não precisa já chegar sabendo pilotar um avião. Mecânico, piloto, você vai entrar já com uma competência, mais ou menos. Motociclista, canove, você vai ter a capacitação depois da entrada na aduana francesa. Sim. Tem uma coisa interessante lá, que assim, eu achei bem curioso isso, que é diferente do Brasil. A aduana lá faz tudo do que é a aduaneira, ela faz tudo. Aqui, por exemplo, a gente tem muito de terceirizar algumas tarefas, né? E uma coisa que me surpreendeu bastante é que quem faz a segurança nos prédios da aduana e até do Ministério das Finanças lá, são aduaneiros. São brigadistas aduaneiros, não é isso? Isso. É verdade. É isso. Nossa, que interessante. Tem um viés policial ali envolvido. Então, eles cuidam da própria segurança, coisa que a gente não faz. Aqui no caso seria a Polícia Federal que faria? Não, aqui, por exemplo, a nossa vigilância de prédios e tudo mais é terceirizada. São empresas que a gente contrata para fazer isso. Lá são os próprios aduaneiros. Olha só. Mas hoje o trabalho aqui é mais um trabalho com as presas. Sim. Com as presas brasileiras e também francesas. Sim. E da Europa toda também. Vocês estão numa missão de promoção comercial. Exatamente. Ali, né? Sim. É muito interessante de trabalhar aqui no Brasil. Sim. E daí vocês fazem muitas vezes o meio de campo ali, né? É como se eles traduzissem a legislação brasileira para as empresas francesas que vão entrar aqui. E até o contrário, empresas brasileiras que querem exportar para lá, vocês também auxiliam nesse trabalho. Exatamente. Na parte das empresas francesas que querem exportar para o Brasil, temos que conhecer bem a legislação brasileira na parte da receita, na parte da aduana. E quando não conhecemos, sabemos para quem pedir a informação. Do outro lado, a parte da França, só temos uma rede de agências aduaneiras que faz conselho a empresas em cada região da França. Então, se uma empresa quer exportar, por exemplo, para Paris, tem um núcleo de conselho da empresa de Paris que vai ajudar aquela empresa a conhecer as regras aduaneiras na França. Legal que fica bem próximo das pessoas, né? Das empresas, isso, muito próximo. Porque acho que não existe
na Receita Federal, porque tivemos o mesmo problema há alguns anos atrás, porque a aduana francesa teve essa imagem de repressão. E desenvolvemos esses núcleos de conselho e de ajuda a empresas para melhorar a nossa imagem. Desculpa. Para melhorar a nossa imagem. É interessante isso. É um pouco diferente. É interessante essa questão de mudar a imagem, que é algo que a gente está passando por isso agora na Receita, né? Eu comentei na apresentação de vocês a questão das doações que a gente faz. Exatamente. Que é justamente uma tentativa, não da gente agradar a sociedade, mas da gente mostrar para a sociedade que a gente tem esse papel, entendeu? Fundamental de garantir a segurança dos interesses nacionais, né, protegendo contra importações fraudulentas, e também de dar uma destinação nova para essas mercadorias apreendidas, né? Isso faz com que a gente se aproxime mais da sociedade e, num segundo momento, que a nossa imagem junto a ela também seja melhorada, né? Sim, fazemos um trabalho de regulação do comércio internacional. Como você diz, estamos aqui para facilitar o trabalho das empresas que fazem o comércio como um bom comércio. Sim. Um comércio fluido, né? Um comércio harmonioso. Mas e pela questão da União Europeia, o quanto, digamos assim, ainda há de diferença entre os outros países da União Europeia? Por exemplo, assim, se digamos eu for fazer uma exportação para a Alemanha e uma exportação para a França, ainda há diferenças assim relevantes ou não? É um exemplo, né? Qualquer outro país. Depende do... Como se chama? Do que você precisa na parte de logística. Você vai, por exemplo, escolher a França porque você sabe que tem uma plataforma logística forte no aeroporto de Roissy, que é um hub lá na Europa. Você vai escolher uma plataforma de logística no porto de Le Havre, porque tudo é integrado lá. E a aduana francesa desenvolveu um sistema integrado que implica logística, aduana francesa, transporte entre grandes plataformas. Le Havre, Marselha, Paris, Roissy, tudo isso. Mas as regras são as mesmas? Quase. As regras aduaneiras? Isso. Sim. É porque é o Código Aduaneiro da União Europeia, né? Então, legal. Daí existem as especificidades de cada lugar, mas o código é o mesmo, né? Existe um Siscomex da União Europeia? Como é que funciona? A questão de sistema de vocês, né? Sim, existe também um sistema automático de regulação do tráfego, do trânsito comercial. E a diferença entre Bélgica e França é que a aduana francesa ajuda as empresas e somos perto das empresas. É interessante porque todos temos um interesse para que empresas façam comércio. Sim. É importante. Mas e nesse sentido, tem o trabalho que eu achei bem legal lá, que é a participação da aduana em feiras, em promoção comercial. Existe. Né? Um stand próprio mesmo? Como se a Apex aqui no Brasil. Vocês conseguem comentar um pouquinho Apex, sobre esse sim. trabalho da aduana, de promoção comercial das empresas, de participação em feiras e tudo mais? É trabalho da aduana francesa fazer esse trabalho que, digamos, que a Apex faz aqui no Brasil, é isso? Que legal. Sim, participamos a exibições, exposições e feiras, junto, por exemplo, como se chama? Chambre de Comércio. Câmara de Comércio. Câmara de Comércio, que são locais. Tem manifestações nacionais também, e a aduana participa em tudo isso para fazer a promoção. Que legal como você isso é a chuva. A chuva? É chuva. Okay. Hoje não é o ar-condicionado, é a chuva. Não, hoje é a chuva. A gente tá ouvindo, mas na hora de edição não vai dar para ouvir nada. E tem um trabalho que eu também achei diferente do que a gente tem aqui, né? Que é a questão do controle dos vinhos.
né, de como vocês atuam, como a aduana atua sobre o controle de qualidade, inclusive, dos vinhos, né? Controle de qualidade? Sim, qualidade, porque tem regras bem específicas. Por exemplo, você não pode adicionar açúcar nos vinhos. Isso é proibido. Porque você vai mudar o grau de álcool no vinho, tudo isso é proibido. O sistema harmonizado muda, né? O código do NCM muda, né? Talvez pode mudar o NCM. Eu acho que muda. Eu não sou especialista em produção de vinho, mas eu acho que deve ter É que vinho tinto suave no Brasil é o adocicado, né? Então, mas acho que a questão ali, o viés ali, é a questão de que o vinho é um patrimônio francês. Sim, porque... é tipo cortar o macarrão na Itália. E a aduana protege o patrimônio, entendeu? Entendi. Olha que legal. Sim, tem regras tem um IGP, já existe uma indicação geográfica protegida. É isso. Começa como o território próprio, o lugar mesmo onde vai criar o seu vinho. Depois tem a uva. Depois tem como se chama, o jeito de recolher a uva. E tudo isso faz parte do procedimento. E tem um controle em cada etapa da aduana francesa. E a aduana faz esse controle do processo produtivo, então? Sim. Isso é muito legal. Caramba, fazer o controle de qualidade, né, cara? Que massa, cara. E da mesma forma que eles protegem o patrimônio, o vinho, né? Tem a questão das marcas de luxo também. Que a aduana garante também. A questão como a gente está preocupado com a importação de produtos falsificados, eles também estão preocupados com essa importação no mundo inteiro, na verdade, né? A falsificação de produtos de luxo franceses. Sim, na França você pode proteger uma marca, uma imagem da sua marca, pedindo uma ajuda da aduana francesa. O que vai acontecer? Você vai fazer um dossiê completo, com todas as imagens, as regras de produção da sua marca. A aduana vai atuar para ajudar a ver se for contrafação ou não, mas envolver a empresa. Se ela não responde, a empresa privada, se ela não responde, não ajuda, não faz o trabalho dela nesse procedimento, ela tem que pagar. Então, é uma cooperação forte entre marcas e a aduana francesa. Então, se a marca, por exemplo, a marca de luxo, se ela solicita o trabalho da aduana, mas ela é questionada, é demandada algo dela e ela não faz, vocês cobram o trabalho de vocês, por exemplo? Ela tem que pagar como se chama? O custo de retenção da mercadoria, mais ou menos. Entendi. Interessante. Aqui não tem essa questão da retenção, né? Aqui o procedimento de controle de propriedade intelectual é uma vez que a gente identifica um produto contrafeito, nós fazemos a retenção e informamos a marca. E a marca tem 10 dias para solicitar a apreensão judicial daquela mercadoria. Sim. Se ela não solicita, a gente dá prosseguimento com o despacho. Mas ela tem que responder. Sim, mas daí judicialmente. Entendeu? Só que se a gente fizer a retenção e tudo mais, a gente não repassa esse custo para ela. A mercadoria, aplicado o perdimento da mercadoria, como a gente comentou hoje, o custo de armazenagem é da Receita. Ok. Olha só, quanto detalhezinho, né? Sim. E o que vocês já viram de mais interessante aqui no Brasil, desde que vocês estão vendo nossos trabalhos, tanto na aduana ou fora disso? Pode ser perspectivas também sobre o Brasil, vocês queiram compartilhar. O que achou interessante é a capacidade da Receita Federal a criar ferramentas para ajudar. Porque, infelizmente, não temos muitos funcionários públicos hoje, porque não teve concurso faz, não sei, 10 ou 12 anos. Sim, isso mesmo. Vocês estão há 12 anos sem concurso público? A gente. Tá. A Receita Federal. Estava pensando aqui. Então, tem que achar outras ferramentas para ajudar eles. Eles desenvolvem esse tipo de como chama, de aplicativos, ou tudo isso. Tecnologia. Acho também que tem um concurso interno para como se chama, para
o desenvolvimento de aplicativos, não? De tecnologia, não? Não, hoje em dia na Receita quem é programador começa a desenvolver. É no Serpro, né? Conhecimento de programa. Não, a gente desenvolve muito programa interno. Eu achava que era no Serpro concentrado isso. Alguns, as grandes plataformas ali, por exemplo, Portal Único, é via Serpro. Mas a gente desenvolve muito, estava mostrando para eles ali um sisteminha que a gente desenvolveu localmente aqui para controlar os tempos de despacho, sabe? Isso é uma colega da unidade mesmo, que tem formação, que gosta do assunto e que topou tocar esse projeto, sabe? Cara, que legal. E a gente desenvolve muito, por exemplo, a API Recintos, que a gente comentou lá. É uma ideia que surgiu dentro da Receita mesmo. Isso é legal falar com ela também, né? Trazer ela um dia aqui, talvez. Sim. Uma boa. Conversar com ela. Mas isso não existe na França. Não existe e não é possível. Mas como que vocês fazem a questão do desenvolvimento de sistemas lá? Tem muitas discussões, reuniões, avaliações, mas geralmente vem da direção geral da aduana francesa. Tem ideias, você vai fazer um grupo para falar do assunto e depois você vai desenvolver Mas a programação quem faz? A programação tem empresas contratadas que fazem. Tem os dois. Pode ser interno e terceirizado também. Entendi. É diferente, realmente diferente. Mas essa questão dos concursos lá, pelo que eu via, os concursos lá acontecem rotineiramente, né? A contratação na aduana francesa não para, né? É um processo contínuo ali. Tem concursos cada ano. Todo ano tem. E cada nível. Tem 3 níveis de funcionários públicos da aduana francesa. Não posso... Não, sem problema. Então, tem... Sim, posso falar, mas não é... Como se chama? Je ne peux pas comparer avec la... Sim, não, é diferente. Mas se chama nível C, nível B, nível A. Nível A é tipo auditor fiscal. B seria, como se chama? Analista tributário. E C não existe. O C é o brigadista? O brigadista é C? Talvez. Agente de constatação. E daí eu acho que o A é inspetor lá, né? Leva o nome de inspetor. É isso. E daí é interessante que... Desculpa, é ele quem sabe disso, mas... Eles têm a possibilidade de você progredir de um para o outro, sabe? Aqui um plano de carreira mesmo. Aqui um analista não pode se tornar auditor fiscal. Mas lá um nível C pode prestar um concurso interno, virar um nível B, depois um nível A, ou já pode vir de externo, né? Prestar direto para o nível A. Tem essas duas formas de ingresso. É isso. E tem uma coisa que eu achei fantástico lá, é que eles têm 2 escolas de formação de aduaneiros lá, né? Então tem Rochelle, La Rochelle. E qual é a outra escola? Tourcoing. Perto de Lille. Tourcoing, sim. Onde eu vou em outubro, né? Mas são escolas que ensinam assuntos diferentes ou são apenas 2? Aí eu já não sei a diferença. Em Tourcoing são auditores fiscais. E La Rochelle são nível C e B. Entendi. A nossa aqui no Brasil é aquela em Brasília que você comentou no episódio? A gente não tem mais. Não tem? Não, a Receita... O Ministério da Fazenda teve a ESAF no passado, acabou abrindo mão. Hoje a gente não tem nenhuma escola. Caramba. Mas também, não falamos disso, mas tem duas partes da aduana francesa. Uma parte que vai ser de uniforme e de armas. E uma parte que trabalha na parte de operações comerciais. Então, no início, teve uma outra escola em Rouen, que tratava dos funcionários públicos na parte das operações comerciais, La Rochelle da parte dos colegas em uniforme e armas, e Tourcoing dos auditores, que faz os dois. Fazemos os dois. Hoje só existe La Rochelle, que faz todos os níveis C e B com armas e sem armas, e Tourcoing, que faz a parte dos auditores fiscais. E formação também de aduaneiros, marinheiros, como você... Em Tourcoing ou La Rochelle? La Rochelle. Cães também, como você diz? Canove. Os cães? Sim. E em Tourcoing, o programa de formação dura quanto tempo? Um ano inteiro. Menos, na verdade, agora. Um pouco menos. É um ano só estudando? Só ano de formação. Ou já trabalha também? Mas está mudando. Está mudando. Mudando. Eles estão reduzindo
o prazo do curso de formação inicial para desenvolver uma parte mais diferenciada, depende do trabalho que você vai fazer após a escola. Entendeu? Por exemplo, você faz, não sei, 6 meses de curso inicial, todo mundo faz esse curso. E depois esses 6 meses, você vai saber o lugar que você vai trabalhar. E lá, você vai seguir um outro curso diferenciado, depende do tipo de trabalho que vai fazer. Se você vai para a direção geral, você vai fazer um curso para fazer relatórios, por exemplo. Você vai para chefe de uma unidade como uniforme e armas, você vai fazer um curso de chefe de unidade de esquadrão. Eu lembro, o Marcos comentou para mim que aqui no Brasil você escolhe para onde você quer ir depois que passa no concurso e você consegue ou não a depender da sua qualificação no concurso, né? É mais ou menos isso, né, Marcos? Isso é a lotação, a cidade, a unidade onde você vai começar. Na França é assim também? Também. É? O primeiro vai escolher primeiro. Sim. E o último não vai escolher. Outra pergunta que eu queria. Vocês têm regimes aduaneiros especiais como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o drawback, admissão temporária? Tem particularidades que vale a pena comentar ou é bastante similar ao que temos? Eu acho que é bastante similar entre a Receita Federal e a aduana francesa ou a aduana da Europa inteira, porque temos o mesmo a mesma prática de regulação entre Bélgica, Alemanha e França também. Trabalhamos com o código, como se diz, código aduaneiro o regulamento aduaneiro da União Europeia. Código aduaneiro, entendi. Mas lá é código mesmo. Lá é código. Aqui a gente tem o regulamento aduaneiro, que é um decreto presidencial, tá? Que vem regulamentar várias legislações esparsas. Lá eles têm um código aduaneiro mesmo, que, assim, não me lembro da definição legal de código, mas mais ou menos ele é um único texto legal que trata de um assunto específico. Não é que nem o nosso que é um compilado. Isso, exatamente, entendeu? Então, é um código, ele foi pensado, sistematizado para ser uma unidade. É um sistema único ali, o código aduaneiro. Tem quantos artigos? Quantos artigos, leis tem dentro? Porque nós aqui temos mais de 700 o nosso, né? É grande o código aduaneiro. Até 450. Não, 470. Tá mais ou menos. Um pouco mais sucinto que o nosso. E essa questão... Mas é o código francês. Sim. Porque tem um código francês e um código da União Europeia. Sim. Tá. Não sei. Mesmo tendo um bloco econômico, quais as suas particularidades de cada país ainda? Mas não existem códigos no Brasil? Sim, código penal. Mas aduaneiro não tem. A gente não tem esse tipo. As nossas leis mesmo, que tem nível de lei, né? Que tem nível de lei, nível constitucional, infraconstitucional, infralegal e tudo mais. A gente tem. As leis são esparsas, é muito espalhado. E o regulamento aduaneiro, diferente. O regulamento ele junta, mas não tem nível de lei. Ok. Tá? Agora, essa questão que você falou do drawback, lá não tem esse nome, né? O drawback é o nome que tem aqui, né? Francisado. Pelo que eu me lembro, era processo... importação para industrialização e reexportação. É um nome meio completo mesmo, assim, sabe? É um nome literal mesmo pro negócio. É um nome exatamente. Mas existe. Existe. Sim. Não é privilégio nosso. E como é que foi para vocês virem para o Brasil? É um convite? Tem que fazer um concurso? É uma punição? Uma punição? Não pode. É uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar em um grande país, de conhecer uma nova cultura, uma nova língua para mim. Sim. Porque estou aqui desde julho e a língua portuguesa Não fez nem um ano ainda e já está mandando bem no idioma, hein? Super se comunica bem. Pois é, cara.
Muito obrigado. Sim, mas é verdade. É uma nova língua para mim e para meu colega também, mas ele fala muito bem português hoje. Sim, fala muito bem, muito bem. Agora tem uma questão interessante que eu nem não tenho rivalidades ali com a Argentina, não tem problema nenhum. Mas existia um adido, antes das Adidas, existia um representante francês na Argentina. É isso, né? Sim. Mas hoje não existe. Tá? Só existe aqui no Brasil. Olha só. Na Argentina é responsável, mas deixou de existir porque é irrelevante. Então, estão instalados aqui no Brasil agora. Saca, pior que a gente tem poucos ouvintes na Argentina, cara. Aqui tem muito argentino na região de Balneário Camboriú e Itajaí. Eles vêm muito forte passar as férias aqui. Né? É bem comum. Argentinos, paraguaios, uruguaios, chileno também vem bastante. Muito forte. Você anda ali, passeia por Balneário Camboriú, você só ouve o pessoal falando espanhol. Okay. É bem comum mesmo. Porque as águas são frias lá na Argentina. Sim. Não, e o pessoal vem de carro, é perto. É assustador. Se tem uma coisa que é assustadora, cara, é um pouco preconceituoso, mas assim, o argentino na rodovia, eles andam às vezes em 3 ou 4 carros, um atrás do outro. E aí um vai ultrapassar o caminhão, os outros dois vão junto também. É uma loucura. Os caras não tem... Eles são corajosos. Desculpa, eu tô falando minha experiência própria, tá, gente? Sim. Eu não tô querendo generalizar também. Mas assim, tem que tomar cuidado, o pessoal E assim, Nossa, eles atravessam Santa Catarina inteira. Dá umas 7, 8 horas de carro. Da maneira veloz e furiosa deles, né? Sim. Você não daria mais tempo. Sim. Mas vamos falar do Brasil de novo. Sim. Tem muitos adidos em outros países? Franceses? 21. 21 no total. Franceses em muitos países. Para a França é muito importante essa rede de adidos, né? Muito importante. É importante e agiliza muito as relações nos países de interesse e a França. Mas tem 21 adidos, mas que atuam, não sei quanto, 45 países. Sim. Eles comentaram, por exemplo, tem um adido na África, mas que cuida de 13 países na jurisdição. Vai circulando ali. Sim. Mais regional. Sim. Vocês cuidam só do Brasil? Nós sim. Só do Brasil. Tá. Já dá trabalho. Já muito trabalho. Acho que é questão territorial mesmo, né? O Brasil, por ser um país muito grande. É um país muito grande e temos aqui muitas empresas francesas que trabalham no Brasil. Desde muito tempo. Sim. E por isso estamos aqui. Sim. E tem a questão da língua também. Que no Brasil você fala português, mas se você trabalha em outros países da região, tem que falar português e espanhol. Sim. Mais complicado. Já complica. Só para aprender português tem que aprender espanhol, depois já é complicado. Pra gente já é complicado aprender inglês e ir pro espanhol, às vezes. Eu tenho a impressão de que o português é uma língua difícil de aprender, cara. Acho que é, cara. Eu tenho a impressão. Ainda mais que a gente fala com muitas gírias no dia a dia, assim, né? No trabalho mesmo. Formalmente a gente usa gírias, né? Então eu acho que... Isso deve pegar pra vocês, né? As nossas gírias e os sotaques, né? Realmente é loucura. Tipo, se tu vai 2 horas pra dentro aqui do estado... Estão falando outro idioma. Tu vai encontrar gente falando alemão, né? Tu vai pra Pomerode, Blumenau, tem gente que fala alemão. Vocês sentiram a diferença do sotaque aqui dentro? Por exemplo, no Rio, bem diferente do que em São Paulo, por exemplo. Sim. E no Nordeste também. No Norte. Nordeste, Vocês já foram ao Norte? O que vocês conhecem da região Norte? Norte, Belém. Belém, já faz parte do Norte, né? Sim. Isso. Amazonas, Manaus. E depois é o Nordeste. De Fortaleza até Salvador. Ótimo. Legal esse trabalho, né? Conhecer bastante coisa no Brasil, né, cara? Isso é massa. Tem uma questão interessante também, que é a aduana francesa, ela se estende até a América do Sul. Porque a Guiana Francesa é um território ultramarino francês e tem a aduana francesa ali, né? É uma aduana francesa na Guiana Francesa. A Guiana Francesa, sim. É a maior fronteira terrestre da França. A fronteira entre Brasil e França. É verdade. Que massa. Isso é muito curioso. Eu conheci o diretor da aduana francesa na Guiana, lá na França. Eu não me lembro o nome dele, mas ele estava passeando lá, o representante, o responsável. O Richard Marie. Foi bem bacana conhecê-lo lá.
E vocês vão ficar quanto tempo aqui? Como é que funciona esse período de trabalho de Adidas? Vocês têm um prazo para voltar ou vai ficando enquanto tá feliz? Como é que funciona esses detalhes? Ou depois são trazidos para outros países ou voltam para a França? Tem um compromisso inicial de pelo menos 3 anos. Ok. E pode escolher de ficar até 5 anos. Entendi. Bem simples. Só isso. Mas é uma escolha de vocês? Após 3 anos, sim. Ah, que bacana. Isso é legal. Mas daí, uma vez adido, você não pode ser adido novamente. Volta e sossega. Pode acontecer, mas não é uma regra. Não é uma regra. Não, é uma experiência que podemos encontrar uma vez e depois vamos voltar em França para fazer um outro trabalho de aduaneiro. Sim. E antes de vir para cá, qual era o trabalho de vocês na aduana? Qual é o? Antes de vir para cá como adido, o que você fazia na aduana lá? Não vou responder. Não dá? Então tá bom. Então, gente, vamos para mais uma pergunta. É isso aí, gente. Eles têm que se resguardar e é isso aí. Pra vocês verem como não é muito combinado mesmo. Às vezes a gente faz umas perguntas aqui que a gente não sabe. Essa eu tinha curiosidade de saber. Como é que funciona o gerenciamento de risco de vocês na França? Obviamente que eu não quero detalhes, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil nós temos os canais de parametrização. Canal verde, amarelo, vermelho e cinza. Como é que funciona lá na França? É similar? É similar. É? Da mesma forma. Existe canal verde, canal amarelo, canal vermelho. Eu acho que é preto, mas não tenho certeza. No lugar do cinza. Tem análise de risco a nível nacional, nível regional, nível local, que todo mundo pode colocar alertas no sistema que vão direcionar as mercadorias no canal certo. E depois vai ter uma verificação documental, física, tudo isso. E aqui é até fresquinha essa questão. A questão da problemática envolvendo as remessas expressas, né, as remessas postais e tudo mais. É um problema lá também? É um problema porque não podemos fazer a conferência todas essas remessas. Como dizer? É um problema. Tem uma análise de risco, um serviço especial nacional de análise de risco, que é tipo parecido do Corage, que se chama SARC, que faz análise de risco nas remessas expressas ou postais, que ajuda bastante a achar mercadoria fraudulosa. É específico para remessas, então, isso não é? Essa análise é específica para remessas? Tem um departamento específico para remessas, mas faz todas as análises de risco antes da chegada da mercadoria e depois da chegada da mercadoria. Entendi. E também dos fluxos financeiros. Tá, entendi. O problema não é só aqui, não. Esse é o problema, eu acho que é um dos grandes desafios, cara. É um revés da globalização, né? Sim. Até publiquei um texto hoje falando um pouco sobre isso, porque, cara, é a tecnologia chegando com tudo. Até estava comentando que a primeira vez que eu fiz uma compra num AliExpress da vida foi em 2010. Nossa. Nossa, eu levei um susto, eu achei isso. Tava lá, era no Deal Extreme. Quem é das antigas vai fazer comprar lá também. Comprar coisas que a gente não precisa, né? E aí, assim, naquela época, o cartão de crédito internacional, a gente precisava ir até o banco ou ligar na central do banco para poder fazer um pagamento internacional, né, no cartão de crédito. Sem contar que o site todo era em inglês. Então, tinha algumas dificuldades para fazer essa compra. Hoje em dia, cara, dá para fazer compra no AliExpress com Pix. Dá para parcelar. Então, tá cada vez mais fácil. Tanto que uma coisa que me chamou a atenção um tempo atrás na postagem da Receita Federal, que eles falando, não é porque o site está em português que você não vai ser tributado. A carga está vindo de um outro país. Então, tipo assim, a gente vê que a tecnologia está criando um trabalho de fiscalização por parte das aduanas, né? Que como é que tu vai dar conta dessa turma toda? De toda essa... de todas essas importações de remessa expressa que vem, né? E assim, para competir com o preço é complicado. Sim. Né? Mas é legal saber que não é só aqui o problema, né? É um problema global mesmo, né?
Não, vamos perguntar coisa importante. O prato favorito no Brasil. O que vocês mais gostaram de comer aqui no Brasil? Vamos lá. É difícil. Difícil. Você tem Mas vamos concordar que não existe drink melhor que caipirinha. Caipirinha é bom, né? Você tem também uma cozinha famosa. Sim. Uma feijoada, né? Feijoada é bom, cara. Sim. Eu vou levar eles no Baobá agora. Você sabe Bobó de camarão. Bobó de camarão, você gosta? Bobó de camarão é bom. É bom Sim. mesmo. Em francês, a feijoada é o cassoulet. Sim. Mas daí é branco, né? É um prato famoso em França também. Não, o cassoulet é delicioso. Sim. Tem uma coisa invejável lá porque eu passei uns dias ali visitando o escritório da Diretoria Geral de Aduanas ali, né? Em Paris-Est. Sim, Paris. E eles têm uma cantina lá dentro, com 2 opções de prato por dia. É maravilhoso. Paris-Est? Paris-Est. Já trabalhei lá. Sim, a comida é muito Conheço. boa. 2 opções, daí tem uma fruta de entrada, ou queijo, o prato, sobremesa, pega um pãozinho com manteiga, uma bebida. Maravilhoso. E eles recebem muito bem as pessoas de fora, tá? O Brasil tem que aprender isso. Porque eles dão até o voucherzinho pra você comer lá na cantina. Legal, hein? E depois você ainda ganha um voucher pra tomar um café. E comer um biscoitinho, aquele biscoff. Lotus, aquele Lotus, sabe? Sim. Puta, desculpa. Muito bom. Nossa, até eu tô arrependido de não ter feito o concurso da Receita Federal depois dessa. É muito bom. Tá, deixa eu fazer mais uma pergunta bem bobiça, mas eu preciso perguntar. Tá muito famoso aqui no Brasil um programa que passa, acho que no Discovery Channel, que eles acompanham os auditores da Receita Federal trabalhando nos aeroportos. Pega também o pessoal do Ministério da Agricultura. Deve ter alguma versão lá na Europa e na França também, que eles vão acompanhar, tipo meio um reality show. E, cara, é muito legal esse programa aqui no Brasil. Não tem nada assim? Acho que não existe em França. Não. Mas vocês já assistiram esse programa? Nunca assisti, mas eu descobri porque fui no aeroporto de Guarulhos como Anderson Leme. As pessoas do aeroporto vêm pedindo autógrafo. Eu não entendi no início porque Sim. ele me explicou. Ele ficou muito famoso. Cara, que sarro, né? Ele é gigante. Uhum. Então, não pode... E são sempre os mesmos, né? Não tinha como eles não ficar famosos, né, cara? Não existe na França. Um abraço para esses amigos aí da aduana lá de Guarulhos, né? Que eles atuam, né? Acho que é Guarulhos, né? Que eles atuam. Muito legal, cara. Então, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer poder trocar essa ideia para vocês. Um prazer. Obrigado por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no Brasil também, para acertar laços com as aduanas e com o comércio em si, né? E Marcos, muito obrigado por trazer eles também aqui. Legal a gente poder conhecer um pouquinho mais do trabalho. O meu plano continua, né? Sim, eu vou fazer o uso capião aqui, né? Meu plano de dominar o podcast continua. Por favor, continue assim. E se você chegou até aqui, tu curtiu o episódio, por favor, ajuda a gente. Não é sempre que nós temos presenças tão legais aqui. Curta, comenta, compartilha, manda pra alguém, cara. Assim, ajuda a gente a levar esse episódio mais longe. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.